Primeiramente, boa noite, galera. Vou falar um pouquinho aqui sobre a Seicon Engenharia, empresa que presta serviço. Calma, mano. Primeiramente, boa noite, vou apresentar o grupo. Orleans, Vinícius, Larissa, Maurício e Ricardo. Eduardo, que falo para vocês aqui. Vamos sair? Se juntamos. Te vira. Não, enquanto ele tá encaminhando certinho. Sim, galera, como tudo na vida tem um início, uma Seicon não poderia ser diferente, certo? Então, é uma empresa tradicional, mas moderna. Por quê? Tradicional porque ela, como todas as outras seletistas, tem seu horário expediente. Moderna porque ela todo tempo está se renovando, está buscando aprender, os equipamentos mudam, tudo muda. E para começar falando sobre a origem dela, eu vou falar como ela surgiu. A Seicon, ela surgiu, a Philips, ela instalava e vendia os equipamentos. Até que chegou um certo tempo que a Philips falou que não ia ficar mais com o setor de implantação. Então, tinha um grupo de funcionários que proporam: vocês não querem assumir essa manutenção? Então, eles demitiram uma quantidade X de funcionários. Esses funcionários se uniram e hoje formaram a Seicon. A Seicon nasceu em 79, com 60 sócios. Hoje é uma das empresas que mais instalou equipamentos de telecomunicações no Brasil. Os principais clientes que a Seicon presta serviço: Telefônica, Embratel, GVT, TIM, Oi, Vivo, Nextel, Claro. Esses são os equipamentos que ela trabalha, certo? Motorola, NEC, Huawei, Nokia, Siemens e por outro, ZTE. Só falando sobre os principais clientes que ela presta serviço, hoje, em termos de Piauí, é a Vivo. Ela presta serviço para a Vivo. Implantação. Implanta rodas em laços de micro-ondas, SDH e PDH, estações, rádio base, celular, multiplex e DWDM. Quando foi dividido em sala, falar sobre o técnico, o que ele faz na empresa, eu imaginei, meu Deus, como falar de telecomunicação de 20 minutos? Aqui meu coordenador ainda trouxe aquele. Porque é um mundo que, para se resumir, eu teria que falar primeiro o que é uma torre, o que é um sinal, o que é frequência, o que é área de cobertura. Então eu vou tentar aqui, de certa forma, reduzir ao máximo e não falar aqui e vocês ficarem boiando, né? Aqui, um exemplo, é a planta Vivo do Piauí, onde esses pontos amarelos são os concentradores e esses pontos verdes são as torres. Por exemplo, estamos aqui no bairro São Pedro, não é isso? São Pedro? Então, cada bairro de Teresina tem uma torre. Um exemplo. Esse ponto amarelo é o sinal que vem de cada bairro. Para eu falar com uma pessoa que está no Liceu, por exemplo, a torre
tem que estar rastreando no celular. Eu estou falando em linguagem bem simples para o entendimento entre nós. E outro aparelho da Antiseu, vou chamar de SCAR, vai para as antenas específicas de celulares, ficam nos sites, nas torres, desce para o rádio, do rádio vai na central ele vai achar aonde está o aparelho que eu estou discando. Aí sim ele começa a contar, tarifar, aí tem um diálogo. Isso eu estou falando na forma bem básica. Esse ponto amarelo é o concentrador. Pode ver na figura abaixo aqui que é um pouco disso aqui. Esse é o chamado torre, né? É estação rádio base, onde todo tempo o celular fica trocando informação com a torre, tipo um GPS, certo? Às vezes tem aqueles casos de homicídio que querem saber se a pessoa estava perto da região. A polícia quer saber se realmente você estava na área. Eles levam para o analista e ver aonde estava o celular naquela região, naquela hora. Então tudo tem um registro. Passa aqui, aqui é um pouco já falando de modulação, acho que não interessa tanto, fácil. E a SECOM presta serviço de vistorias, documentação, instalação, configuração, teste de equipamentos e aceitação. Passa um pouco. Passa. Essa documentação, por exemplo, vai ser instalado um container com equipamentos, ele vai lá ver o espaçamento. É uma planta baixa, né? Vai ver a distância da parede, onde vai ficar posicionado, onde vai passar a instalação, e vai fazer um levantamento prévio, como vai ficar o local após a instalação. Aí uma foto de uma antena de um rádio. Configurações de teste. Falando em termos de implantação, quando uma empresa, sei lá, tipo a Vivo, pede, você como faz a instalação, dá o equipamento, e tem equipamentos para fazer o teste, para saber se aquele enlace de rádio, por exemplo, está tudo nos conformes. Aqui, o engenheiro eletricista na área de telecomunicações. Vou falar um pouco de mim, primeiramente. Quando se fala de telecomunicações, principalmente em termos aqui de Piauí, de Instituto Técnico, não tem um curso voltado para telecomunicações. Eu, por exemplo, tenho uma formação de técnica eletrônica do IFE. O professor Abril foi meu digníssimo professor lá. Então, eu entrei na área, a SECOM chegou no IFE e fez um teste com provas de eletrônica, eletrotécnica, refrigeração, telecomunicações, informática, inglês, raciocínio lógico. E quando eu fiz a prova, eu fiquei sem entender o motivo de ter tanta prova, tantas questões para a minha área que eu não tenho conhecimento nas outras, né? Mas você acaba descobrindo que para você ser eficiente, você tem que dominar um pouco de tudo. Porque nesses concentradores que eu falei, tem ar-condicionado, tem gerador, a informática entra na questão que você vai acessar um rádio, você tem que saber um pouco de inglês, você tem que ter um conhecimento mínimo e ter
uma visão crítica de acessar um programa, saber o que está acontecendo. Só depois eu vim entender o motivo de tantas questões, tantos conteúdos para uma vaga de trabalho. E o perfil do engenheiro: criatividade, iniciativa, ousadia, espírito de equipe, flexibilidade, relacionamento, dinamismo, autodesenvolvimento, responsabilidade. Essas são não só uma característica do engenheiro, mas todo mundo que quer, de certa forma, ser bem sucedido no seu trabalho. Você quer conquistar as coisas, você tem que ter um pouco disso tudo. E principalmente quem trabalha com campo, você lidar muito com esse, principalmente com criatividade, iniciativa e flexibilidade. Porque às vezes você está em casa, ligam para você, vai em tal lugar. Você tem que ir. Criatividade, você chega numa situação que você só tem duas opções, mas você tem que arrumar a terceira. Iniciativa, você tem que tomar um passo. Você tem que, não, vou fazer isso. Como o Valdinão falou, tem a disponibilidade. Com telecomunicação é a mesma coisa. Uma operadora, ela chega no Brasil e fala, ó, eu quero botar um sistema. Beleza, você quer? Tranquilo. Mas é o seguinte, para cada torre dessa em cada bairro ficar fora do ar, é tanto de multa. Então, você tem que tomar iniciativas e resolver. Quando é em termos locais, um bairro, por exemplo, fica fácil. Agora, quando é uma rota que leva 7 cidades, leva 8, leva 10, aí que complica mais. É o pessoal da Vivo ligando, é o pessoal do CQ ligando, é o coordenador ligando. Aí você chega num mundo que você precisa ter iniciativa. Passa. Isso aqui é um pouco de merchandising mais clássico. Aqui é o plano de carreira da SEICOM, onde sempre como auxiliar técnico júnior, pleno, sênior, supervisor, gerente de projetos e diretor. Atualmente, a empresa, pelo que eu conheço dela, ela é um pouco focada na questão de valorizar o técnico. Hoje o nosso diretor, que é o Tarcísio, é o gerente de projetos, ele começou como auxiliar técnico e foi escalando isso até hoje ser gerente de projeto. A empresa ela tem uma cultura de valorizar a mão de obra técnica. Não que o engenheiro não se encaixe nesse projeto, mas é pela sua essência, porque ela começou como técnicos. Se reuniram e formaram hoje a SEICOM. Então, o engenheiro ele se encaixa nesse perfil de supervisor, gerente de projeto, mas a cultura em si da empresa trabalha, ela valoriza muito a questão do técnico, dá espaço para ele crescer e progredir. E E agora, para finalizar, eu vou passar aqui a palavra para o meu coordenador para ele falar um pouco sobre a trajetória dele e o que ele faz. Né? Boa noite a todos, prazer, meu nome é Mário, sou o coordenador dele. Hoje, atualmente, nós somos responsáveis por o Piauí todinho, na parte de comunicações, telecomunicações da Vivo. Temos até um engenheiro da Vivo aqui, o Américo. Projeto, mas está no caminho. Então, assim, algo importante já iniciando do que ele falou, a empresa, por que ela começa contratando ele como auxiliar no trainee? Porque não adianta você chegar numa pessoa e dar para ela uma Ferrari se ela ainda não sabe dirigir. Então é que nem uma criança, você começa dando leite, papo, dando arroz para ela crescer. Então assim, o projeto da SEICOM hoje,
com a engenharia técnica, funciona dessa forma. Ele entra como auxiliar e vai crescendo. Tanto que hoje ele já não é mais um auxiliar. Ele já foi para técnico júnior e vai crescendo. Conforme ele vai ganhando experiência, né, ele vai crescendo. Então, a engenharia, telecomunicações referente a SEICOM se resume no quê? A gente tem que imaginar a importância de telecomunicações hoje no mundo. Já imaginou hoje, você aqui no Piauí, querendo falar com uma pessoa no Japão, como é feito isso? Às vezes você até se surpreende como é que pode, né? Eu daqui consegui falar com alguém lá do outro lado do mundo em tempo real. Então assim, a telecomunicações ela veio para o crescimento, cada vez cresce mais. Começamos com o CDMA, aqueles aparelhos que pareciam mais uma geladeira. Você pegava um celular, antigamente era 10 quilos. Hoje em dia você pega um aparelho que é mais um computador do que em si para falar. Você joga, você acessa a internet, você faz tudo e acaba, por último, usando o celular. Então assim, a telecomunicações é muito importante por isso, devido ao crescimento. Começando o CDMA, como eu disse, um aparelho onde não tinha chip, não tinha nada, você tinha que ter uma linha que era caríssima. Antigamente um celular, uma linha telefônica em casa, um celular para você ter, você tinha que ter, era o valor de um carro quase. Você pagava em ações. Conforme foi crescendo, chegou o GSM, tecnologia do chip, onde não tínhamos internet, mas conseguíamos falar através do chip. Foi vindo internet, 3G, 2G, 4G, agora já estamos para instalar o 4G. No Brasil iniciou pelos estados onde temos a Copa. Por exemplo, Recife, Fortaleza, esses estados já estão entregando 4G para funcionamento, para falar. Então assim, a tecnologia tem que crescer cada vez mais. A engenharia em telecomunicações é importante porque o projeto, nada sai se não tiver um projeto no papel, algo que é pensado, projetado para crescer. Engenharia eletricista ou qualquer outra engenharia é importante também do que? Através dela que você vai projetar uma manutenção preventiva, corretiva, o conhecimento. Então, tudo se começa a partir da engenharia. Alguém que projeta algo para ela dar certo no futuro. O engenheiro projeta, vai o supervisor, coordena para fazer, o técnico vai lá e efetua. Eu sou apenas um canal. Né? O coordenador não é nada sem o técnico. Então, a importância é muito grande de um técnico é essa. Por mais que a gente, às vezes, pega muito no pé, ou ele é novo, vamos dizer assim, no mercado, então algumas coisas eu até brinco com ele que não entende. Que a gente às vezes é chato para ele poder ser um engenheiro muito bom no futuro. Porque não adianta você só ter um diploma e não saber o que você está fazendo. Que muito hoje no Brasil tem isso. A gente tem gente formada que não sabe nem o que faz. Então assim, a importância de um estudo de uma engenharia bem feita é que quando você criar um projeto, você sabe exatamente o que você fez. Você só não pegou um CorelDRAW, algum programa, jogou ali tudo pronto, porque hoje em dia na internet tem tudo, né? Então muitas vezes o cara está fazendo algo e nem sabe o que está fazendo. É um robozinho. Eu fui ensinado a fazer isso, porque eu iniciei assim. Eu comecei com telecomunicações em 2001, onde me contrataram porque não tinha gente suficiente. Ah, eu preciso de números, porque senão se eu não tiver X técnicos, nós vamos tomar número. Fui lá, estou fazendo nada, viajar. Eu pensava assim, eu quero ver as menininhas passear. Trabalho que é bom, era luxo. Então me colocaram para fazer um trabalho. Aí o que eu comecei foi o quê? Ah, é assim que faz? Então vou olhar. Instalava, fazia, não sabia nem o que estava fazendo. Daí eu fui me aperfeiçoando. Infelizmente, devido ao trabalho, à correria, porque eu vim de São Paulo. São Paulo era uma loucura muito grande, eu não tinha tempo para estudar. Então tranquei faculdade. Mas graças a Deus pelo empenho eu cheguei num cargo de coordenação que meu próximo passo é gerente de projeto, que já é para quem tem engenharia. Hoje eu tenho esse dom de chegar lá sem a engenharia. Mas é um projeto meu continuar porque, é o que eu falei, diploma também hoje em dia é muito importante. Então, eu acho que é isso, para não falar muito, senão fica aqui 2 horas.